Olá a todos, dando continuidade à nossa meditação aqui do fortalecimento da nossa fé, blindando a nossa fé nesses primeiros 21 dias do ano de 2023 para os desafios que virão, tentações, tribulações, oportunidades, perseguições e tantas outras coisas que envolvem a nossa fé. Quem anda com Deus, disse Jesus, quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. E por isso você e eu somos um alvo. Você tem sido um alvo do mal e por isso maus pensamentos. Tudo se torna mais difícil para aqueles que querem agradar e servir a Deus. Situações desagradáveis no trabalho, no ambiente laboral, em casa, às vezes até na igreja, não é verdade? Bem, nós vamos dar continuidade à nossa meditação aqui desde Cesareia, Israel, no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 30. Vamos concluir, na verdade, o raciocínio dos dois primeiros versículos, 28, 29, e hoje é o 30. Se possível, feche os seus olhos, respire profundo. Receba a sabedoria, a força que vem do Espírito Santo, para que você e eu façamos a vontade de Deus, que sempre será boa, perfeita, agradável. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, pois queremos parar de fazer, pensar, falar, alimentar aquilo que não te agrada. E queremos pensar, olhar, falar, fazer e alimentar aquilo que te agrada. Fala a todos nós. Amém. Bem, aí no versículo 30 diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse. Você e eu conhecemos muito bem a Deus, como Ele é justo, como Ele é verdadeiro, como Ele é paciente, como Ele é misericordioso. É ou não é verdade? Deus é tudo isso e muito mais. Ele é sublime, Ele é eterno, Ele é perfeito. Diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa. Eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Em outras palavras, nós sabemos que Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Deus perdoa, mas Ele não inocenta. Ele não nos isenta das consequências dos nossos erros, mesmo nos perdoando, justamente para que a gente venha aprender com os nossos erros, amadurecer e temer a Ele, respeitá-lo e nos policiar, nos frear, né? Quando vier um mau pensamento, você querer olhar e julgar alguém, ou a si mesmo, ou a obra de Deus, ou as circunstâncias, ou as pessoas que envolvem a obra de Deus, ou, sentimentos de inferioridade, de superioridade, de vingança, de medo, de dúvida, ou inclinações a fantasias, vaidades, promiscuidade. Bem, cada um sabe das suas inclinações, e Deus sobre tudo, e Deus sobre todos nós. Então ele diz, olha, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é vingança. Deus, Ele é o único que pode fazer justiça, Ele é o único que pode vingar ou vingar-se, porque Ele é perfeito. A nós não nos pertence o direito de julgar nem de vingar-nos, porque em nós não há perfeição, mas em Deus sim há. Então, ele diz assim, olha, minha é a vingança, disse Deus, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Então, Deus, Ele nos julga para nos recompensar. E essa recompensa pode trazer dor, que são as consequências dos erros, das escolhas indevidas, conversas indevidas, grupinhos indevidos que você não deveria estar, você que está gastando o seu tempo com coisas que não acrescentam nada à sua vida espiritual, ao seu serviço a Deus. Isso está consumindo o seu tempo, a sua mente, e acaba você então falando, o seu vocabulário envolve essas inclinações, O seu vocabulário acaba sendo usado, envolvido para falar dessas coisas que não acrescentam nada nem à sua vida, nem à vida dos que lhe ouvem. Então a recompensa vai vir tanto de forma positiva, se você está na fé, servindo a Deus, agradando a Ele, se aprimorando, se aperfeiçoando no serviço a Ele, ou de forma negativa. As consequências, a recompensa virá, seja ela positiva ou negativa. Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Deus julga o seu povo, Deus julga
aqueles que sabem qual é a sua vontade, mas deliberadamente o desagradam. Então essas pessoas vão sofrer as consequências, inevitavelmente, seja pastor, seja o colaborador, seja a obreira, seja o auxiliar de pastor, seja a esposa, seja o bispo. É um fato, ainda que não aconteça no momento as consequências daquela escolha errada, daquela decisão errada, mas elas virão, porque Deus, como está escrito aqui, Ele julgará o seu povo. O povo de Deus sabe qual é a vontade de Deus. Nós sabemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque temos acesso à sua palavra, além do Espírito Santo, que nos dá a mente de Cristo, né? O Espírito Santo é a mente de Cristo, que nos inspira, que nos mostra, né, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, o que devemos pensar e o que não devemos pensar, o que devemos falar e o que não devemos falar, o que devemos alimentar no nosso íntimo e o que não devemos alimentar. Então, Ele julgará o seu povo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, se policie obreiro, se policie auxiliar de pastor, se policie bispo, colaborador, a todos nós que fazemos a obra de Deus diretamente, devemos nos policiar mais do que as demais pessoas, porque você e eu devemos ser um referencial de temor, de devoção, de santidade, de confiança e obediência ao Altíssimo. Bem, vamos ficando por aqui com a meditação de hoje, fortalecendo assim a nossa fé para os desafios que já estão acontecendo e que ainda virão ao nosso encontro no decorrer deste ano. E nos veremos brevemente aí no seu país, hein? Brevemente estaremos chegando aí no seu estado, na sua igreja, com o azeite do consumado está consagrado aqui no Monte da Calvário, onde nós estivemos, como também no Monte das Oliveiras e no Monte Hermon. A gente consagrou este azeite intitulado Consumado está, para que se cumpra na sua vida as promessas de Deus. Se você já é filho, então vai se cumprir na sua vida familiar, física, sentimental, profissional, as promessas de Deus. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, não foi, você o será. Essa é a minha fé. E também, quando realizarmos o evento Você Pode, eu vou estar levando a água viva consagrada também nesses 3 montes que o Senhor Jesus esteve ali ensinando e se sacrificando por nós. O Monte Calvário, o Monte das Oliveiras e o Monte Hermon, o Monte da Transfiguração. Bem, nos veremos na Iurde ou nas nuvens. Até lá!